Olá, queridíssimos e queridíssimas irmãs e irmãos, que são os seguidores do Evangelho da Noite, que é um estudo que fazemos repetindo o trecho estudado sábado de manhã, na reunião de 9 horas da manhã de sábado, que acontece na Aliança da Fraternidade, tá? Todo sábado, presencial. Nós, do Evangelho da Noite, ainda não voltamos para o presencial, estamos no remoto, tá? E para fazer a abertura do culto de hoje, que é o culto do dia 28 de julho de 2022, nós vamos começar lendo uma lição do livro Pão Nosso, que é a lição 178, Combate Interior. Tendo o mesmo combate, deixa eu botar aqui mais perto a luz, é sempre uma questão, né? Todos sempre precisamos de luz. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligências de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com os doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista da situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis. Sentenciou pessoas inocentes e inquietações inomináveis. Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe coloca o espírito a outro gênero de batalha: o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso, ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava em tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamados a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e aperfeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar, graças a Deus. Bonita passagem. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus,
Graças às egrégoras das nossas casas, a falange maravilhosa do nosso patrono São Francisco de Assis e aos guias e mentores espirituais e anjos da guarda de cada um e de família. Senhor Jesus, queremos agradecer a semana que passou até então e gostaríamos, Senhor, de rogar por essa próxima vindoura que começa agora nesse estudo maravilhoso. Senhor, obrigado por aqui estarmos mais uma vez, por termos chegado, por termos podido, chegar até aqui, até os pés, e pedimos para que possamos ter uma excelente hora de estudo, na qual vamos assimilar essas maravilhas, Senhor, durante a qual vamos entrar em contato com a espiritualidade mais alta que vai nos visitar em nossa casa e é a que realmente realiza esse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite no Lar. Jesus Cristo envolve-nos, abraça-nos, conduz-nos durante essa hora de estudo que passaremos juntos. Graças a Deus, dá-nos a permissão para dar para o iniciado o Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 8 de Marcos, desta feita, dos versículos 22 ao 26, que Pastorino colocou o título de O Cego de Betsaída. E só Marcos narra esse episódio. E ele narra assim: e ele chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e solicitaram-lhe que o tocasse. E tendo segurado a mão do cego, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, começando a ver, disse: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então de novo lhe impôs as mãos sobre os olhos, e ele enxergou em redor e foi curado, e discerniu tudo nitidamente, mesmo de longe. E mandou-o para a casa, dizendo: nem entreis na aldeia. Então essa é a passagem. Eu estava aqui notando que o Evangelho de Marcos, ele é muito interessante, tem realmente características únicas, porque ele vai e depois ele retoma, ele perpassa o ensinamento que até às vezes já havia sido proferido, tal qual foi o primeiro milagre de multiplicação dos pães. Aí depois teve a segunda multiplicação dos pães, e na vez passada teve o fermento de Herodes, que puxou as duas multiplicações dos pães anteriores. Não que no fermento de Herodes tenha havido a multiplicação dos pães, mas no ensinamento foi suscitado, né? Então, aqui a gente vai fazer o link com qual ensinamento? Hein? Anterior. Com aquele que ele é o gago, né?
que ele também cura, o gago vê. Então seria o surdo gago, que foi também trazido da mesma forma para ele, e a abordagem foi a mesma. Vamos ver se eu acho aqui. Deixa aqui. Ah, não está aqui. Está no outro volume. O surdo gago. Espera só um instantinho, tá? Eu achei. É o surdo gago. O surdo gago, ele foi no capítulo 7, capítulo passado, de 31 a 37. Que aí, você veja bem, né? Ele era surdo e geralmente o pessoal fala surdo mudo. Mas no caso dele, provavelmente a surdez não era total, e aí ele falava do jeito que ele ouvia, que era um negócio mais ou menos, e que dava a impressão de gagueira. Então, Jesus trata esse episódio que nós estamos estudando hoje, ele segue esses moldes. Então repara aqui, tirando-o da multidão, que assim, de novo chegaram, de novo retirou-se das fronteiras, trouxeram-lhe um surdo e gago e pediram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Olha aí, tá vendo? Tirando da multidão, Jesus levou-o à parte, pôs seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfefta, que é abre-te. E foram abertos seus ouvidos, e logo lhe rompeu o freio da língua e falava corretamente. Tá? E de novo a recomendação, recomendou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, né? Aí tem uma observação do Marcos, mas quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam, tá? Então você veja bem que coisa fantástica. Eu vou voltar lá aqui. Aí agora a gente está no cego de Betsaída. Aliás, saída não, Saida. E ele chegou a Betsaída e trouxeram-lhe um cego e solicitaram que o tocasse. Então a primeira coisa que chama a atenção é essa predisposição do povo para dizer para Jesus como tem que fazer. Quer dizer, né, mesmo, é claro que essa gente nem está passando pela cabeça deles que Jesus é o realmente Filho de Deus enviado, né? Porque senão eles iam ter um pouco de escrúpulo e não iam ficar dizendo o que Jesus tem que fazer. Então, tem muitas coisas aqui que são, muitas mesmo, né? Todas quase, que são todas sendo procedidas dentro da tradição. Então, não é o que as pessoas ali não estavam ligadas à Boa Nova e querendo escutar uma coisa diferente. Elas estavam ali dentro de uma tradição que era para ser repetida ad eterno. Então, por exemplo, muitas desses gestos, desses fazeres, eles vinham da tradição antiga. O próprio cuspe vindo da tradição antiga. Hoje em dia a gente olha e vê, ai que nojo, né? Mas na época não. Na época era uma dos fluidos que poderiam ser usados pelos mágicos, pelos curandeiros para fazer milagres. Inclusive, embora não fosse muita área dos sacerdotes, mas tinham a crença de que o cuspe em jejum dos sacerdotes poderia produzir algum fruto, embora dentro da sinagoga não fosse um lugar de milagres, era um lugar de
de estudo e de adesão pela fé, né? Então, também tem esse enfoque. Você vê, Jesus, para chamar atenção, em não tendo a audiência dele, a assistência dele na sinagoga, porque ele começa pela sinagoga, mas depois ele não é mais bem quisto, vai para as periferias. Como é que ele ia tirar o povo de lá para trazê-lo para a periferia? Através de milagres, né? E aí tem os milagres, que era uma coisa meio ligada aos, vamos botar aí, profetas da época. Os profetas tradicionais, eles faziam profecias, né? Mas outros havia que simplesmente faziam milagres, assim, alguns, talvez até a maioria fosse meio charlatanesca, né? Mas tinha o povo das outras religiões que seguia feitiços. Tinha até livro, que em dado momento lá no Atos dos Apóstolos, esses livros, quando da conversão, eles vão ser queimados, tá? Ninguém pediu isso, tá? Jesus nunca pediu isso para queimar os livros. Nem o Pedro, nem o João, nem o Paulo, tá? Que são os personagens mais ativos lá do Atos dos Apóstolos. Então, assim, não precisava queimar os livros. Bastava você fazer uma aderência de fé. E os livros deveriam continuar lá para quem tem aquele entendimento por aquela via. Mas você vê como é que é o homem, né? As pessoas, elas queimavam os livros não por causa do avatar, do Deus ou da Boa Nova. Elas queimavam mais por causa delas, né? Para elas não caírem em tentação de buscar aqueles feitiços lá. E os livros, eles continham esses feitiços que, veja bem, vou lembrar pela enésima vez, as palavras na Bíblia, né? Feitiço, bruxo, bruxa, feiticeiro, elas não têm esse valor que tem hoje, esse peso moral negativo. O feitiço era um procedimento geralmente ligado à natureza, assim como a bruxa ou o bruxo, que você fazia um ritual pedindo aos deuses da natureza, que são as forças da natureza, para você ter um futuro vindouro bem-sucedido, os caminhos se abrirem, para você ter uma boa colheita, para os seus bichinhos terem muitos filhotes, para você ter uma boa safra. Entende? Era para isso, até porque a vida era muito curta, as pessoas duravam 30 anos, você não tinha nem tempo de ficar fazendo feitiço para o vizinho, né? Em princípio, a vida já era dura, viver normalmente já era duro. Então você tinha mais que conclamar o envolvimento dos vizinhos, conclamar o auxílio dos vizinhos, tá? Você não tinha tempo de ficar fazendo inimigos, né? Que a vida já era dura, mesmo você enfrentando-a com seus amigos. Então, quando o Jesus, assim como na vez passada, ele retira no caso lá do primeiro, o surdo gago, e aqui o cego. Então repara, o Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele escreveu para esse povo aí que não era judeu, que você não precisava ficar fazendo, tentando demonstrar que Jesus era realmente o Filho de Deus, como vai fazer o Mateus, buscando as antigas escrituras. O Marcos já bota lá tudo direto. E daí a didática de Marcos. Ele faz ele relata o ensinamento de Jesus, depois ele alinhava
algumas passagens depois, às vezes nem são capítulos. Então, quando Jesus está chegando lá em Betsaida, ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e solicitaram-lhe que o tocasse. Então isso já é um resquício dos antigos procedimentos, e solicitaram que o tocasse. Mas aí mesmo nesse evangelho, Jesus já fez um monte de cura, que ele disse: vai lá que sua filha está bem. Aquela samaritana, a samaritana, não, era uma outra pessoa, é uma outra etnia. Aquela mulher que foi lá pedir a cura da filha, ele negou 3 vezes, e ela continuou persistindo, e como ela venceu sua prova, ele disse: vai lá, então, tá bom, tá curada. E ele não levantou mão, ele não tocou na mulher, ele nem viu a filha da mulher, porque a filha da mulher estava lá, alhures, né? Como vai acontecer com o filho de um sacerdote também, que ele fala: vai lá que já seu filho está curado. Então, quando é o caso, não tem nada disso, né? Mas essa questão da transferência de energia já existia na época, tá? E assim como sobrevém até hoje, como você tem, né, as bênçãos da Igreja Católica, que o padre faz o sinal da cruz, e mesmo no Espiritismo, o passe, né, você faz fazendo gestos, né? Essa ideia que lhe tocasse, ela vai vir lá do Antigo Testamento, e você vai ver que, por exemplo, a hemorroísa pensa com ela mesma: se eu ao menos tocar a bordinha do manto, mas isso é um negócio lá que cochicharam no ouvido dela, que veio a intuição. Mas, na verdade, poderia não ter essa necessidade. E então solicitaram-lhe que o tocasse, mas Jesus não ia ficar falando: olha, eu que faço milagre, eu vou fazer do jeito que eu quero, né? Pelo contrário, Jesus era didático e ele queria levar então a boa nova. Ele estava lá fazendo milagres, né? Milagres, muitos. Estava promovendo, né, um realinhamento, uma reenergização, e às vezes era só tipo uma mini metanoia, né? Uma reharmonização, mudar o padrão. Reharmonização. E aí, tendo segurado a mão do cego, levou-o para fora da aldeia. Aí lá no outro a gente já explicou isso, porque lá na época era muito preponderante você ver alguém fazendo um milagre, lá o feitiçaria, e depois você ficar prestando atenção para poder repetir, ver as palavras que ele falou, que é muito do que aparece nesses filmes tipo Harry Potter, que eles têm que falar um feitiço, que geralmente é em língua morta, latim, para que aquilo não mude, aquela imantação das palavras. Então, aquilo ali, claro, né? O Harry Potter é um filme de ficção, né? Mas essas coisas são baseadas em história antiga. Então, por exemplo, a questão dos feitiços serem em latim é para que as palavras não mudem de valor, e quando você as fale, aquilo seja um mantra que traga aquela energia para você. Então, por isso tem que falar ali, naquela ordem, com uma determinada respiração, tá? Que aí você fala e evoca,
não só a mobilização das suas forças, mas de outras forças ancestrais. E isso é que é o feitiço. Vai existir também na Índia, com relação até a imantações e auto-imantações e abertura de portais interiores, tá? Muitas meditações. Você faz a comunhão e depois você fala um determinado mantra, um determinado número de vezes, com uma determinada respiração, dentro de uma determinada respiração, e aquilo ali vai para o universo e depois, em algum momento, vai voltar na forma de resposta para você. Então, como vai ser a resposta? Não vai ser uma voz falando no seu ouvido, não. Vai ser uma resposta dentro da sua vida, dos acontecimentos, entende? Então, isso não é uma coisa solta no tempo, não. Então, quando Jesus tira tanto o surdo, gago, quanto agora o cego, e, tendo segurado a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vês alguma coisa? Por quê? Porque o que acontece? O milagre, vamos botar um milagre, ou a cura, ele tem que ter um envolvimento da pessoa que está do outro lado, de que está recebendo. Então só vai se completar se a pessoa receber. Então, um pouco dessa mise-en-scène, dessa pantomima, é para o próprio curado, que está pleiteando a cura, poder mobilizar suas próprias forças no sentido de abrir o canal da aceitação e de receber a cura. Aquilo não é para Jesus, que, como já vimos, e não é só de eu falar, tem as passagens aí, Jesus curava a distância, ó, vai lá que está curado. Jesus não precisava de nada disso. Não precisava tocar o manto, não precisava Jesus tocar, e não precisava envolver os elementos do Velho Testamento, entendeu? Mas ele fazia isso para mobilizar as forças do curado, do que está ali pleiteando. O curado não está ainda, né? Do que está pleiteando a cura. Para ele fazer a ponte com o Cristo interno dele. Para ele acreditar nele mesmo. Olha como é que a gente é complicado, imagina isso. Então, assim, a gente vai lá na Aliança da Fraternidade, sábado, 9 horas da manhã, tá lá. Aí a gente ouve a palestra, aí toma o passe, aí bebe água fluidificada. Quer dizer, o que a gente está fazendo? A gente está tentando fazer essa conexão com o alto, né? Quando a gente realiza esse culto em casa, a gente está trazendo toda essa egrégora do culto do Evangelho da Noite para nossa casa. E a gente está procurando fazer essa conexão. E eu espero sinceramente que vocês estejam fazendo. Que aí vai depender de cada um, não é mágica. Você tem que abrir as portas. Quando eu falo que tem ensinamentos milenares em todos esses estereótipos de fantasma, de feitiço, de bruxo. Por exemplo, no filme de Drácula, qual é o princípio do Drácula? O Drácula, ele só entra na sua casa se ele for convidado. Super válido. Até hoje. O Avatar só entra na sua vida e na sua casa se ele for convidado. Então serve para o bem e para o mal, né? Porque a gente vem
de uma compreensão torta lá dos anos 70 até... Porque a gente melhorou muito, a gente espírita, né? Dos anos 70, 80, que tudo era o obsessor é mau, o obsessor chega, o obsessor faz, né? E ficava tudo nas costas do obsessor. Até a gente começar a entender que o obsessor só entra onde deixam ele entrar, né? O obsessor, ele tem que ter uma contrapartida lá no obsidiado, ou na casa do obsidiado. Ele tem que ter alguém convidando, tem que ter alguém sintonizando. Eu estou falando do obsessor para o mal e para o bem também, né? O avatar, a sua entidade, o seu guia, ele só chega se você convidar e der a passividade. Ele não vai lhe profanar, né? É claro que as forças do outro lado se utilizam de recursos bem materiais para fazer essa sedução. Claro que sim, né? Você vai para a rua, começa a beber, e aí, se alguém lá tiver muita intimidade com você, vai começar lá no seu ouvido: ah, bebe mais um, bebe mais um. Se ele tiver esse canal. Mas se ele tiver outros canais, o da luxúria, o da vaidade, ele começa a mobilizar os outros que estão ali, faz um elogio, diz que tá bonita, diz que tá bonito, diz que é o máximo. A vaidade pode não ser física, pode ser uma vaidade intelectual, diz que você é o máximo, diz que ele é inteligente, que ele é fantástico. Ai, que pessoa que pensa maravilhas. Ai, que filósofo maravilhoso. Já está lá jogando, prontinho para puxar seu tapete. Por isso que é orar e vigiar, né? 24 horas. Então, dessa mesma forma, estou mostrando como existem variadas... Você pode ver esse ensinamento de variadas formas, porque a base é a mesma, tá? Então Jesus leva o cara para fora e faz os procedimentos para fazer conexão com a crença do cara, a fé, né? Para ele poder contactar esses recursos e você vê o que vai acontecer, né? É um pedido para ele ver. E a pergunta de Jesus é: vês alguma coisa? Este, começando a ver, disse: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Eles vêm porque ele vê os homens como se fossem árvores, né? Como projeções grandes, né? Algo assim que tem uma projeção grande. Os exegetas, eles ficam brigando por causa disso. Alguns dizem, ele é cego de nascença, e outros dizem, não, ele já viu, tanto é por isso que ele está falando de árvore. E aí, então, de novo lhe impôs as mãos. Olha como é difícil chegar, olha como é que é difícil ter os olhos de ver. Que aí ele, eu vejo mais ou menos assim. Então, de novo, lhe impôs as mãos sobre os olhos, e ele enxergou em redor, e foi curado. Só na reconexão, vamos tentar outra vez, é que o cara acreditou, e discerniu tudo nitidamente, mesmo de longe. É assim que a gente adquire os olhos de ver, não é de uma vez só, não. E não são duas tentativas, são várias, tá? E aí qual é a recomendação? A mesma que ele fez lá pro surdo gago. E o mandou para a sua casa dizendo: nem entreis na aldeia. No sentido de, né, o cego chega na aldeia vendo, vai todo mundo em cima, o que aconteceu, o que aconteceu? Mas, na verdade... Jesus, claro que sabia que ele ia fazer,
é só para ele não fazer um alarde muito grande. E porque é lógico que todos vão ficar sabendo, mas aos poucos, né? Exatamente como foi o processo de ver. Primeiro ele viu, mas não viu tudo muito bem, com muita nitidez. Depois discerniu tudo nitidamente, mesmo de longe. É o processo de adquirir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Porque, por exemplo, nós estamos no meio da estrada. Tem horas que a gente vê e enxerga, e tem horas que não. Tem horas que a gente escuta e ouve, mas tem horas que não. É o nosso momento aí. A gente está precisando de novo que o Jesus esfregue os seus dedos sobre os nossos olhos para que possamos efetivamente abrir essa visão, né? Assim como, repara que é tudo no meio do caminho. Ele era surdo, gago. E o gago, então ele tentava falar, mas não era perfeito. Então é assim, provavelmente ele ouvia alguma coisa. Então ele ouvia, mas não ouvia direito, falava, mas não falava direito. E lá, e de repente, ele começa a ouvir, a falar, que é esse momento do ouvidos de ouvir, os olhos de ver ele já tinha. Pelo menos o mundo. Aqui nós estamos com um cego que ele tem noção das coisas, no falar dele. Por isso que alguns exegetas dizem, não, mas ele não era cego de nascença, né? Vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Então a gente tinha noção de árvore, tinha noção de homem, tá? Então nós vamos levar isso para nossa vida. Vamos ver se a gente dá uma intensificada na nossa ligação e o nosso processo de ver, enxergar com os olhos de ver e ouvir com os ouvidos de ouvir, tá? Vamos agora passar para nosso passe, quando nos colocaremos de forma confortável na cadeira, onde quer que seja, e nós vamos mentalizar os nossos mentores e anjos da guarda, fazendo então, trazendo essa energia boa até nós e levando a outra menos ditosa. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora em posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional,
inspiração, os padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras das nossas casas, a egrégora da Aliança da Fraternidade, do Evangelho da Noite, e também aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Jesus, obrigado por essa hora que passamos juntos. Obrigado pela visita da espiritualidade que realmente realiza esse Evangelho no lar, o Evangelho da Noite no nosso lar. E rogamos, Senhor, para que possamos ter tido os nossos lares sanitizados, envolvidos, abraçados, protegidos, reharmonizados e reenergizados, né? Senhor Jesus, que os eventuais miasmas, energias menos ditosas possam ter sido encaminhadas e que nós possamos, Senhor, usufruir, nós com todas as pessoas que moramos, encarnadas e desencarnadas, possamos usufruir desse contato mais íntimo com a espiritualidade superior. Jesus, queremos ainda mandar um quanto de energia para a saúde do planeta Terra, para essa humanidade encarnada e desencarnada, para a transição planetária e um quanto de energia que possa envolver todos esses nossos queridos irmãos que se encontram na posição de mando, na posição de tomar decisões que impactam na vida de coletividades, de etnias e de seguidores de religião. Então, que todos possam ser envolvidos, envoltos, protegidos, abraçados e conduzidos na paz do Cristo. Que eles possam tomar realmente decisões acertadas, quer sejam líderes políticos, espirituais ou econômicos, tá? Abençoa ainda, Senhor, a nós em nossas vidas diárias e que nós possamos, então, levar a paz e o amor do Cristo para a nossa senda, para o nosso éon. Dessa forma, Senhor, pedimos a Tua permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Dá-nos uma boa semana, Senhor.